Boa noite para todos. Hoje é um motivo de alegria receber aqui na academia a professora Adma Murrano, que é professora de literatura portuguesa da Universidade de São Paulo, doutora em filosofia e com pós-doutorado na França, na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais. Trabalha com a literatura portuguesa antiga, literatura brasileira colonial, o Antônio Vieira, né, o padre Antônio Vieira. Então, bem-vinda, Átila. E nós temos também a professora Elcira Lima, que é professora da Faculdade de Letras da UFMG, doutora em Estudos Linguísticos, Análise do Discurso, com estágios na Sorbonne, em Paris, pesquisas de pós-doutorado em Buenos Aires, e é a líder do grupo de pesquisa Retorá, Retórica e Argumentação, ligado ao CNPq. Bom, a palestra está acontecendo, né, no âmbito do plano anual da Academia Mineira de Letras, com apoio da Unimed, da CEMIG, no âmbito da Lei de Incentivo à Cultura. Bom, primeiro, então, vou passar a palavra para a Elcira. Então, Elcira, bem-vindo com a palavra. Boa noite aos colegas que compõem comigo essa mesa hoje na Academia Mineira de Letras. Eu esqueci de falar isso, ainda bem que você vai falar, que a gente está lançando o livro. Tá bom. Eu gostaria de agradecer, então, penhoradamente, a Academia Mineira de Letras pelo convite para o lançamento do livro, na pessoa do presidente, professor emérito da Faculdade de Letras, professor Jacinto Lins Brandão. Para nós é uma alegria e uma honra apresentar aqui nesse espaço simbólico o livro Percursos Retóricos entre Antigos e Contemporâneos. Eu agradeço também a professora Adma Murrano pela participação na obra, com o prefácio, e por aceitar o nosso convite para apresentar hoje uma palestra. A professora Adma, como eu falei, redigiu um esplêndido prefácio para o livro, que hoje nós apresentaremos ao público também. Eu sinto muito honrada de estar aqui ao lado de pesquisadores tão ilustres, com os quais eu aprendi muito e ainda tenho muito que aprender. Agradeço a presença de todos e todas, e aqueles que estão também, que nos assistirão, na verdade, pelo canal da SBR, no YouTube e também através da Academia Mineira de Letras. Agradeço aos interessados em retórica e argumentação, aos integrantes da Academia Mineira de Letras, em especial a Flávia, a Beatriz e ao Thiago. Agradeço aos colegas da UFMG que estão aqui presentes, aos alunos da pós-graduação e da graduação do curso de Letras da UFMG, a Ana Alzira, minha orientanda de iniciação científica, que está ali responsável pelos livros, que hoje está aqui nos apoiando. Agradeço ainda aos familiares, amigos, que hoje vieram nos prestigiar. Eu vou falar rapidamente a respeito do livro, no intuito de apresentar um pouco esse percurso de elaboração dessa obra, mas sem cansá-los, porque hoje a nossa estrela será a professora Adma com a apresentação dela. Então, prometo não tomar muito tempo de vocês, que será destinado à palestra. Então, o livro Percursos Retóricos é constituído de artigos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, apresentados em sua maioria no 4º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Retórica. Esse congresso foi promovido em 2008 na UFMG, em parceria com a Associação Latino-Americana de Retórica. Naquele momento, a professora Maria Cecília presidia a Associação Latino-Americana de Retórica e eu presidia a Sociedade Brasileira de Retórica. Nessa ocasião, tivemos o apoio financeiro
para a publicação dessa obra, com o programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos e a pós-graduação em Filosofia também da UFMG. Então, a obra é fruto de um trabalho coletivo e apresenta, né, de algum modo, o percurso não só da Sociedade Brasileira de Retórica, mas também do Grupo de Pesquisa Retorar, né? Ela representa um momento importante para a Sociedade Brasileira de Retórica, porque é a primeira obra que foi produzida depois de um evento. Agora nós teremos uma outra obra que será publicada também pelos pesquisadores da Universidade de Santa Catarina, né? Mas esse livro, de alguma forma, marca, né, um desejo antigo de publicar esses trabalhos que são apresentados durante o evento da SBR. Então, desde a sua fundação em 2010, a SBR organizou 6 eventos, sendo o primeiro em Ouro Preto e na UFMG, né, no ano da sua fundação. Desde a sua criação, né, promovemos congressos, jornadas, com o intuito de reunir pesquisadores interessados em retórica e argumentação, assim como também promover pesquisas nessa área. Na esteira da fundação da SBR, fundamos também o Grupo de Pesquisa Retorar, né, que eu coordeno juntamente com a professora Maria Cecília, e que também promoveu ao longo dos últimos anos, desde 2014, jornadas, os seminários do Caraça, né, como eles são conhecidos, colóquios também, que reuniram pesquisadores da área, alunos de pós-graduação e graduação, brasileiros e estrangeiros, além de interessados externos ao FMG. O professor Jacinto, né, que está aqui ao nosso lado, além de idealizador da SBR, impulsionou também a criação do nosso grupo de pesquisa. Ele teve uma atuação fundamental não apenas nesse momento de fundação da Sociedade Brasileira de Retórica e também do Grupo de Pesquisa Retorar, mas ele continua, de uma certa forma, atuando, né, juntamente conosco. Então, apoiando as nossas atividades, tanto as desenvolvidas pela Sociedade Brasileira de Retórica, quanto as desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa. Né? Por tudo isso, nós somos muitíssimo gratas, Jacinto. Então, agora, sem me estender mais, né, apresentarei um pequeno vídeo. Você pode só passar, por favor, Tiago, só para as pessoas verem. Essa é a página do Grupo de Pesquisa Retorar, que está alocada no site da Faculdade de Letras da UFMG, ali a imagem do primeiro congresso de retórica. Pode passar, por favor. O segundo Congresso Brasileiro de Retórica. E o quarto congresso, que é esse que nós organizamos e do qual, né, nós tivemos a partir do qual a gente teve esse fruto, que foi o livro que vocês podem aí adquirir hoje, se interessarem. Então, agora, eu peço ao Tiago para colocar o vídeo que a professora Cecília encaminhou, né? Ela, juntamente com outros colegas pesquisadores de retórica e argumentação, estão em um evento no Canadá, promovido pela Sociedade Internacional de Retórica. Como ela não poderia estar presente hoje, ela enviou esse vídeo. Eu gostaria que vocês assistissem. Foi uma alegria receber o convite da Academia Mineira de Letras para o lançamento de percursos retóricos em Belo Horizonte. Nesse momento, eu não estou na cidade, estou no Canadá, num evento da Sociedade Internacional de História da Retórica, que tem laços estreitos com a sociedade brasileira e outros pesquisadores do Brasil. E, por isso, vocês verão em seguida as falas de alguns pesquisadores do Brasil e do exterior que participaram do livro com capítulos sobre variados temas. Eu agradeço muito a todos eles, agradeço mais uma vez a presença da professora Adma, da Elcira, do professor Jacinto, e desejo a todos vocês um bom lançamento e uma ótima leitura do livro. Muito obrigada. Olá, sou Priscila Gontijo Leite, professora de História Antiga da Universidade Federal da Paraíba e também faço parte do livro Percursos Retóricos, que foi resultado do congresso da SBR. Espero que todos vocês apreciem o livro e também façam parte da nossa sociedade.
Hola, yo soy María Alejandra Vitale, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Estoy muy contenta de haber participado en este libro con un artículo sobre la retórica constitutiva. Este libro estrecha los lazos entre la Asociación Brasileña de Retórica y la Asociación Argentina de Retórica y será presentado en la Academia Mineira de Letras. Hello, I'm Cynthia Gannett, Professor Emerita at Fairfield University in the United States. I'm very, very grateful to have had the opportunity to participate in the Brazilian Society for Later Conference and also to be able to participate in the creation of this marvelous book, which I think will make a wonderful contribution to the study of rhetoric, not only in South America, but in many, many other places. Hello, my name is Manfred Kraus. I'm from Tübingen, Germany, and I'm happy to be one of the contributors of that book. And it was even nicer that I could come to Belo Horizonte for the conference. And my paper is about doxa and ethos, that is probability arguments in early Greek philosophy and rhetoric, a topic that I have been working on for many years. Hello, my name is Hanne Rohr. I'm an associate professor from the University of Copenhagen. I'm so honored to have written in a chapter in your book, and it has been a great experience for me to participate in the Brazilian Society's conferences. So many thanks to all of you. Bom, então agora, sem me estender demais, eu passo a palavra à professora Adma, quem agradeço mais uma vez pela generosidade da apresentação de hoje. Bom, quem agradece sou eu, tá? Eu me sinto realmente muito feliz e muito honrada de estar aqui, de ter recebido esse convite da Academia Mineira de Letras, na figura do professor Jacinto, a quem eu admiro muito, né? E da professora Elcira e Maria Cecília, que eu sinto não estar aqui conosco, que têm feito um trabalho, ambas, maravilhoso na Sociedade Brasileira de Retórica, tem unido, né, e expandido o campo dos estudos retóricos nacional e internacionalmente, com muita profundidade, com muita amplitude. Então, assim, para mim é uma honra poder participar e estar junto, né, dessa empresa que é a difusão dos estudos retóricos antigos e modernos, né, aqui no Brasil. Tá? E a minha fala, na verdade, ela se chama Amor e Ira em Ficções em Prosa Ibéricas do século XVII, e atendeu, na verdade, a uma sugestão da professora Maria Cecília, né? E eu disse, bom, mas eu acho que é um tema assim um pouco árido, né, para as pessoas. Ela falou, não, que nada. E na verdade, assim, a discussão acerca dos afetos, né, vem desde a antiguidade, né, e desemboca, né, no meu caso, porque depois continua a se falar das paixões e dos afetos, mas no meu caso desemboca aqui, né, nas letras, né, portuguesas e hispânicas, de modo geral, no século XVII. Eu aqui vou fazer, na verdade, uma espécie de um percurso, né, do que foi o pensamento, né, sobre as paixões, especificamente do amor e da ira, que aparecem como paixões opostas, afetos que se opõem, e a presença, né, desses afetos, então, no que a gente chama na literatura, quer dizer, na poesia e na prosa, né, até o século XVII. Essa discussão, né, vem, como eu disse, desde a antiguidade, mas eu não digo a antiguidade aqui mais antiga, aquela dos assírios e dos babilônios, onde nasceu a dita civilização, com a escrita e a história, uma região em que tem sido massacrada por bombardeios gananciosos e cobiçosos. Ali onde hoje é o Iraque, a Síria, o Líbano, a Palestina, surgiu e se difundiu um texto
maravilhoso, o chamado Épico de Gilgamesh, em que os afetos de amor, de inveja, de medo, de esperança, de tristeza, decepção, já estão plenamente delineados. E eu acho que vale a pena ler, quem ainda não leu, na tradução poética do Jacinto. Isso não é uma propaganda, tá? É uma justa admiração. Tá? Mas talvez seja curioso para nós pensar que a discussão acerca dos afetos na antiguidade grega e romana dizia respeito não a um saber desinteressado, mas uma necessidade posta pela filosofia de controlar os afetos. Eu me explico. Na divisão platônica do mundo inteligível de um lado e sensível do outro, quer dizer, entre o mundo das ideias e da matéria, os afetos pertencem à matéria, ao corpóreo, e nesse sentido elas são instáveis, corruptíveis, como tudo que concerne aos corpos. Apenas o amor intelectual, desprovido de materialidade, de apreensão pelos sentidos, quer dizer, aquele que não é corrompido, né, pela sensibilidade, apenas esse amor, que afinal também é altamente erótico, mas só ele seria admissível como recurso para se chegar às esferas do inteligente. Por essa razão, Platão ele desdenha de estudar os afetos e as paixões, dedicando-se somente às ideias, que são incorpóreas e insensíveis. A gente vai voltar a isso, tá? Mas, ao que nos consta, são os estoicos os primeiros a se dedicar intensamente à definição, classificação e análise dos afetos, ou afecções da alma. E é interessante chamar de afecções da alma, porque para eles se tratam de perturbações que abalam as corretas operações da razão. Quero dizer, para os estoicos, as paixões são como doenças ou adoecimentos da razão, né, que acometem as pessoas. Segundo eles, a vida virtuosa e feliz é aquela racional que é em conformidade com a natureza. As paixões de desgosto, medo, desejo, prazer, todas essas que vocês podem pensar como paixões, perturbam a alma e impedem-na de agir com virtude, né, em direção à felicidade. Por isso, pensa-se que aqueles que têm paixões estão sempre tristes. Elas mesmas, as paixões, não é que elas sejam irracionais, porque não poderia haver nada de contrário à razão na alma. Elas seriam sim um erro de julgamento, quer dizer, julgando que perder um amigo é uma coisa triste, alguém se entrega ao desgosto, julgando que perder o braço, uma potência, isso é triste, é mal, eu fico triste. Mas, diz os históricos, isso são erros provenientes dos maus hábitos que a razão pode estipar. Não é aí que está o mal, né? O necessário é demonstrar racionalmente aquele que se engana onde está o seu erro, de modo que, abandonando as paixões, os desassossegos e aborrecimentos, ele possa viver feliz. Conformados ao destino, ao fato, aquilo que nos chega, se vive feliz se pondo em ataraxia, quer dizer, sem ter medo nem esperança. É para ensinar esse domínio das paixões que os estoicos classificam-nas, analisando-as em grupos que até hoje a mim me encanta, né? Que eu acho que a psicologia moderna esqueceu, né? Para Zenão, por exemplo, no Tratado das Paixões, as principais paixões são 4: a dor ou pena, o medo, o desejo e o prazer. Tá? Ali eu separei apenas, né, o que é do desejo, né, para a gente ter uma ideia dessa classificação. Ele diz: o desejo é uma tendência irracional. A ele estão subordinados a falta, a aversão, a rivalidade, a cólera, o amor, o ressentimento e a irritação. A falta é um desejo posto em xeque, separado do seu objeto, mas inclinado em vão para ele e por ele atraído. Hoje a gente nem consideraria a falta como uma paixão. A aversão é o desejo de fazer mal a alguém, desejo que progride e se estende. A rivalidade é um desejo que nasce a propósito dos partidos. A cólera é o desejo
de se vingar daquele a quem se estima, por ele ter nos feito mal sem razão. O amor é um desejo que não existe nos sábios, porque ele é a tentativa de se unir a alguém devido a uma presença visível de beleza. O ressentimento é uma cólera inveterada e sempre associada a uma vingança que espera a sua vez, como indicam aquelas palavras da Ilíada, né? Porque ele recolhe sua bilis todos os dias, ele não deixará sair sua cólera enquanto não houver executado sua vingança. Aqui a gente pode ver que essas 4 paixões, né, são classificadas segundo 2 pares de opostos, de atração e de repulsa, que será fixado depois como pertencente ao âmbito, eu não vou me estender nisso, do concupiscível e do irascível. Né? Do concupiscível é aquilo que a gente deseja atrair, do irascível é que a gente seja afastado, né? Em relação exatamente àquilo que é causa de dor e causa de prazer. Né? Eu acho que a gente precisa entender que os afetos são coisas históricas. Né? Eu acho às vezes graça quando eu dou minhas aulas, né, que os alunos dizem, porque o amor... E eu digo, bom, eu acho que eu não amo da mesma maneira que uma mulher romana amava, ou uma mulher babilônica amava. Com certeza não. Né? Os afetos também são históricos. Né? Mas mesmo entendendo isso, quer dizer, algumas dessas espécies aí, né, propostas pelos estoicos são compreensíveis para nós, né? Embora, né, aqui já haja algum atrito, né, quando a gente pensa que a aversão, a cólera podem ser desejos. Né? Essa inscrição é distinta da nossa. E é exatamente por isso, porque as emoções não são estanques, né? Tem algumas emoções que a gente já nem reconhece, porque, enfim, em termos sociais, quer dizer, quem é magnânimo? Hoje em dia eu digo, não dá para a gente ser magnânimo porque não tem ninguém que seja tão poderoso assim que tenha magnanimidade, ou mesmo a emulação, que a gente trabalha tanto. A emulação é uma admiração que nos faz querer ser semelhante ao outro, né? E hoje a gente, né, não quer ser semelhante ao outro, a gente quer ser original. Então tem uma série de afetos, né, que a gente, né, temos algumas dificuldades de aceitar. Né? Elas são instáveis e muitas vezes elas são misturadas, né, como a gente viu. E a classificação sofre várias reformulações. Em Aristóteles, por exemplo, né, as paixões não dependem da vontade e, portanto, não dizem respeito à ética, né, como para os estoicos. Aristóteles considera que a cólera, o medo, o amor, elas são naturais. Né, do mesmo modo que é natural, por exemplo, o corpo se arrepiar quando tem frio, né, independente da minha vontade de ter frio e me arrepiar. Né, porque as paixões são propriedades dos corpos sensíveis. Né? Então, não se deve procurar extirpar as paixões, mas sim controlar. Então, por exemplo, ter frio é natural, mas roubar o casaco da minha vizinha, né? Porque eu estou com frio, isso sim já faz parte da ética. Né? Ou o contrário, né? Quer dizer, dar minha camisa, mesmo tendo frio, alguém que não tem, faz parte da virtude. Isso faz parte da ética. Né? Então, a virtude não está em ser insensível ou ser impassível, mas sim saber em relação ao que ter afetos, como lidar com eles, quando eles se apresentam. Né? Ainda na Ética Nicômaco, Aristóteles diz que se mantém passível quando se vê algo indigno. Né? O exemplo que ele dá é de uma mulher idosa espancada por um jovem. Ele diz, se mantém passível, né, quando se vê algo indigno, é a maior indignidade que existe. Saber que milhares de pessoas idosas, crianças, mães, pais de família, indefesos, são bombardeadas, têm fome, sede, doenças que são provocadas, e não se indignar, para mim, parece a indignidade dos nossos tempos. Então, agir de modo virtuoso, conforme a natureza, diz Aristóteles, é amar o que é amável e se encolerizar com o que é repugnante. Por isso que seu tratado, o Tratado de Aristóteles, acerca das paixões, não está nas obras de filosofia, mas na de retórica,
em que as paixões, né, como coisas que fazem os seres humanos alterarem seus juízos, as paixões devem ser conhecidas para que sejam neutralizadas. Né? Se eu conheço e neutralizo as paixões, os julgamentos, então, podem ser feitos com serenidade. Não é à toa, né? Vez que é a paixão que inicia a poesia homérica, né? A ira, deusa, canta, etc. O primeiro patos, a primeira paixão que Aristóteles analisa é a ira, de novo. Né? Hoje eu acho que a gente diria mais raiva, né? Cólera, né? Mas a ira. Para cada uma das paixões, ele expõe em que estado de espírito se acham os que a sofrem, em relação a quem se sente aquela paixão e em que circunstâncias. Tá? E assim ele faz, né, vou ler aqui, ele analisa vários pares de afetos em que um anula o outro. A ira e a calma, a amizade e a inimizade, o temor e a confiança, a vergonha e o despudor, a amabilidade e a ingratidão, a compaixão e a indignação, a inveja e a emulação. Ainda na Antiguidade, e eu prometo que vai ser o último, tá? Ainda na Antiguidade, Sêneca, né, que é um estoico romano do século I, que se suicida, né, por julgar que não pode manter uma vida virtuosa sob o mando de Nero. Ele escreve um tratado sobre a ira que vai ter imensa importância no chamado neoestoicismo dos séculos XVI e XVII na Europa. Né? Sêneca inicia o tratado conceituando a ira como uma breve loucura, a mais poderosa e perniciosa de todas as paixões. E ele prova isso pela aparência daquele que é tomado pela cólera, a qual se assemelha a de um louco. Tiago, você pode pôr o 2? Ele apresenta a imagem, né, daquele encolerizado. Ele diz: seus olhos inflamam e cintilam, é intenso o rubor por todo o rosto, devido ao sangue que lhe ferve desde o fundo do peito. Os lábios tremem, cerram-se os dentes, arrepiam-se e eriçam-se os cabelos, a respiração intensa e estridente, o estalido dos dedos retorcendo-se, gemidos e mugidos, a fala abrupta, com palavras pouco claras, e as mãos que a todo tempo se entrechocam, e os pés a baterem no chão, e o corpo todo convulso, lançando avultantes ameaças de ira, a face de aspecto disforme e horrendo dos que se desfiguram e entumecem. Não se sabe se é mais detestável ou mais deformante este vício. Os demais é possível esconder e alimentar em segredo. A ira, essa põe-se à mostra e sai à face. Quanto maior, com tanto mais evidência, é fervência. E um dos exemplos que Sêneca fornece, né, é o de Ajax, né, o herói grego, que, furioso por ter perdido as armas de Aquiles numa disputa verbal com Odisseu, ele que, segundo Homero, era o mais valente dos guerreiros gregos, ele enlouquece num acesso de cólera e acaba despedaçando um rebanho de ovelhas, de ovelhinhas indefesas, né? E pensando que elas são seus inimigos, porque ele está louco de cólera, né? E quando ele recobra a lucidez, que ele vê aquilo que ele fez, ele, então, de tanta vergonha, ele se suicida. Daí que Sêneca diz, a melhor maneira de evitar, né, amainar a raiva de um homem não é trazendo a razão com argumentos, como dizia Aristóteles, mas, em vez disso, é preciso lhe exibir, sem pudor, a face feroz e feia do encolerizado, uma face animalesca de quem é incapaz de ouvir a razão e se lança às maiores atrocidades a quem quer que procure acalmar. Vendo-a como se no espelho, o homem furioso poderá então se envergonhar e evitar cometer as vinganças a que a ira o atrai. Bom,
Eu vou passar para o amor, tá? Já deixar daí. Muitos, né, escreveram sobre a ira e as paixões, mas eu acho que por essa pequena amostra, né, dá para a gente ver o lugar destacado, né, que a ira tem nos tratados sobre as paixões, e é um lugar muito mais amplo do que aquele que se atribui ao amor. Somente a partir da antiguidade tardia, no interior do cristianismo, o amor, que para nós talvez seja a mais poderosa das paixões, né, mas só aí é que o amor vai ganhar algum destaque. Mas aí já é um amor purificado, que equivale a uma união, grande parte com o divino. Uma das questões da Suma Teológica, a Suma Teológica de Tomás de Aquino tem todo um tratado das paixões, mas uma das principais questões, uma das primeiras, é exatamente se o amor pode ser considerado uma paixão ou não, né? Ele acaba, São Tomás, afirmando o amor como uma paixão, mas que ele diz pouco se distingue da amizade, da dileção. A gente não fala dileção, um amigo dileto, aquele preferido, né? Mas a gente não fala de ter dileção, por exemplo. Ele diz que o amor é como, né, da mesma espécie que a amizade, a dileção e a caridade, né? Mas como ela pertence ao concupiscível, isso é, ao desejo, ela inclina alguns lugares, né, para o mal, né? O fato é que o amor chegou tarde também na literatura ocidental, né? Ela aparece com os trovadores, que isso já, né, século XI, XII, né, que leram a poesia árabe anterior e logo adquiriam um caráter que eu acho que podemos chamar de transgressor, né? Eu queria dar um exemplo do trovador Pero Garcia Burgalês, que viveu na Galícia, ali, que era Portugal e Galícia, no século XIII. É uma versão modernizada, Tiago, você pode. É uma cantiga, né, trovadoresca, que acho que até hoje nós lemos com alguma dificuldade. Ele diz, está aqui modernizado, tá? Nunca Deus quis de nenhuma coisa grande bem, nem do coitado nunca se doeu. Mas dizem que coitado viveu. Pois se ele se doesse, doer-se-ia de mim, que faz muito coitado viver, faz um viver muito coitado. A minha dor, meu pesar, pois que me foi tirar quanto bem eu no mundo esperava. Mas enquanto eu vivo porém, não crerei que Judas o vendeu, nem que por vós na cruz morte teve, nem que filho é de Santa Maria. E outra coisa eu vos quero dizer, pois foi coitado, não quero considerar que ele foi coitado. Pois do coitado haveria a dor. Ainda vos direi dele outra coisa, pois quanto bem havia me tirou, e de quanto ele sempre no mundo entendeu, que eu muito grande pesar tomaria, por boa fé, dali me fez também. Por isso não quero eu por ele me haver, e quanto por ele acreditei, foi feliz. E se ele aqui houvesse de viver, e eu lhe pudesse mal fazer, por boa fé, de bom grado, lhe faria. Mas, mal pecado, não tenho esse poder, e não lhe posso outra guerra fazer, mas por torpe tenho eu, quem por ele acredita. Tá? Pesada, né? Porque é uma poesia em que o amor da amada é superior de Deus, né? E que exibe, né, o poeta como encolerizado contra o Deus que governa o mundo e que tirou do mundo aquilo que era o seu bem, né? O seu amor pela amada. Não é só dele, tá? Eu sei que é uma poesia não adequada para menores de idade, mas são muitos os trovadores que têm poesias, né, desse teor, tanto que a gente vai ter cruzada contra os trovadores, né? Os exemplos são vários, mas foi o que fez com que
poetas como Afonso X, o Sábio, na Espanha, do século XIII, Dante, Petrarca, né, na Itália, do século seguinte, buscassem teólogos cristãos, né, eu falo de Agostinho, eu falo de São Bernardo, uma concepção de amor em que a amada seja um caminho para a divindade e não um amor que seja concorrente, né, ao de Deus. Afonso X, por exemplo, ele vai se denominar trovador da Virgem. E quem leu aqui já a Divina Comédia sabe que a Beatriz, né, a bem-aventurada, a beata Beatriz, né, se constitui como um puro apetite intelectivo, ou seja, um desejo do intelecto, uma beleza imaterial, incorpórea, alma pura, visão contemplativa, o que a gente quiser, né, mas que não é amor-paixão. O amor-paixão, aquele que São Tomás dizia que inclina os homens ao mal, ele vai aparecer em diversas ficções em prosa, nas letras latinas, né, mas sempre expondo os efeitos tristes que um amor sem razão nem salvação provoca naqueles que se deixam apoderar por ele, né, que infecciona suas almas e os desejam, então, leva a desejar a morte em vida e a viver como mortos, né, como se mortos fossem. É um amor que se reveste da ideia de razão, de loucura, como da ira, e que depois de infinitos tormentos conduz os personagens à morte, ao desespero ou ao exílio, né? Eu penso, por exemplo, na Madame Fiammetta, do Boccaccio, que é exatamente isso. Na literatura portuguesa do século XV, né, tem a Inês de Castro, se você puder passar o próximo, 4, aquela que depois de morta foi rainha, né, mas que a gente tem isso no Camões, mas antes a gente tem uma série de poemas, de trovas, a Dona Inês de Castro, em que aqueles conselheiros do rei, que acabam, né, matando ela, apunhalando ela, dizem, né, quereis que como a Barregã, né, como a Másia, tem filhos, viva como casado sem o vosso filho, né, me maravilho de vós mais do que dele que é um namorado, né, e instiga a matá-la, né, para que ele, enfim, o príncipe seja filho da bênção, fique fora do pecado. E então, no final dessas trovas, que são endereçadas às damas, é um ensinamento às damas, mais para baixo, por favor, Tiago, aí, 2 cavaleiros, isso. No final das trovas, a Dona Inês de Castro, então, fala em nome de todas as mulheres, ela diz: 2 cavaleiros irosos, irados, muito cruz e não piedosos, perversos, desamorosos, contra mim rijo-se vivo, com as espadas na mão me atravessam o coração, a confissão me tolhiram. Este é o galardão, este é o prêmio que meus amores me deram. Então, é isso, um amor-paixão, aquele amor que a gente hoje acha lírico, né, da Dona Inês de Castro com Dom Pedro. Na verdade, aqui aparece, né, como algo que leva à perdição, né? A confissão me tolheram. Esse é o prêmio que qualquer amor, né, às damas, pode acontecer. Esse é o chamado, inclusive ela fala do inferno, ela está morta, mortinha, a Dona Inês de Castro, né? É o chamado infernos de amor, como também o do Paolo e Francesca, da Divina Comédia, né, que morrem, né, porque estão né, uma paixão devastadora, né, conduz eles ao inferno, né. Outras mulheres já vão aparecer também com esse amor da perdição. Geralmente são as mulheres, né, Cleópatra, Helena de Troia, que leva a Isolda, a Genoveva, né. Então, o que a gente tem, né, quando aparece o amor nas letras, né, esse amor como paixão, ele sempre é algo, né, que conduz à perda, né. É só no século XVI, né, nas letras, né, do século XVI europeu, que vai ter, então, uma reação a essa concepção quase patológica, né,
em que o amor aparece como algo doentio, né? Vai predominar uma ideia que neoplatônica, mas é platônica, né? De um amor purificado que pode, então, conduzir à divindade. Os fatores, com certeza, são muitos, né? A descoberta, o interesse dos textos gregos, sobretudo de Platão, mas também a chamada, na Europa, devoção moderna, quer dizer, uma devoção menos abstrata do que aquela de São Tomás, né? Daquela divisão, análise, etc. Uma teologia mais voltada, digamos assim, mais popular, baseada, né, no amor ao próximo. Então, aquela noção de uma tristeza causada pelo amor enquanto enfermidade vai se suceder uma tristeza, né, do bem causada pelo amor enquanto uma saudade da alma que, distante do lar celestial, se encontra em desterro. Para Platão, né, a alma, quando desce ao mundo da matéria, enfim, ele está em desterro em relação à sua pátria, né, pátria celestial, que é o que o Agostinho vai chamar a cidade de Deus, né, e a cidade dos homens. Então, as ficções poéticas, né, de meados do século XVI mostram que, em algum momento, aquele amor mortífero, né, livros de cavalaria, né, é substituído por esse outro amor, né, que, sem deixar de ser desejo, né, passa a ser uma doçura contemplativa, uma virtude da razão e um princípio, né, de uma felicidade. Tá? Um caso que eu acho que é límpido, né, como ilustração dessa noção é aquele soneto de Camões, que com certeza quase todos vocês conhecem. Alma minha gentil que te partiste, né, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus, teus anos encurtou, tão cedo de caminho deve haver-te, quão cedo de meus olhos te levou. A amada é retratada aqui como uma alma, né, do corpo do amante, sua morada é o céu, enquanto a do amante é a terra. Ela é um espírito feliz, ele uma matéria infeliz, mas não há cisão entre a morada celestial e a terrena, porque no empírio onde ela habita, a alma pode interceder por aquele cujo amor é tão ardente quanto puro. É um apetite, é um desejo do divino. A falta desse amor é causa de dor infinita, é memória do bem, é desejo de se libertar do terreno e se alçar para a divindade. Se a gente comparar isso com aquelas trovas do Pero Garcia Burgalês, relativas também a um pranto pela morte de uma amada, né, a gente pode avaliar a distância da concepção amorosa que separa as duas. Né? Lá o desespero da dor resulta numa loucura sacrílega. Aqui é o contrário, a perda dela é o desejo, né, de se unir, né, ao espírito. Né? Então é aqui que a gente, né, tem que voltar ao Fedro de Platão, que fornece a chave para esse amor, né, cuja loucura é aparente, né, na verdade se constitui uma deliberada separação, uma separação deliberada, né, do corpo e uma união com a alma. Né? Eu não vou ler aqui, eu tinha pego a passagem, mas é uma passagem muito extensa, né, em que o que eu acho mais importante, né, é que é isso, como o ser amante, né, só pensa, então, né, se unir, né, com as ideias, né, com esse amor imaterial, ele parece um louco, um delirante aqui na Terra. Né? Então, a loucura é porque ele não está feito às coisas terrenas, mas, na verdade, ele é que é racional, ele é que
sabe as coisas, né? Então ele diz, aquele, né, que contempla, que conhece as essências, pode passar só para essa partezinha de baixo, isso, o que muito contemplou os seres de então, né, esses seres imateriais, quando vê algum rosto de aspecto divino que bem imitou a beleza aqui com letra maiúscula, ou algum corpo ideal, primeiro ele estremece e furtivamente o assalta algo dos assombros de então. Depois, dirigindo-lhe o olhar, venera-o como a um deus. Se não temesse a fama de uma extrema loucura, ele sacrificaria ao namorado, como se faz a imagem de um deus. Tá? Então, o que Platão vai dizer, né, e que é o que vai se difundir, é que as imagens de beleza daqui, né, elas são um espelho, né, um espelho não igual, mas elas são uma imagem, né, um pouco decaída daquela beleza, né, imaterial, celestial. É a posse, né, dessa beleza divina que os amantes desejam. Se alguém lembra aqui da imagem da Santa Teresa com seu gozo místico, a Santa Teresa do Bernini, né, é exatamente disso que se trata, né, ansiando, né, por uma união mística perfeita, mesmo que seja por meio do corpo. Né? Bom, para controlar, né, esses arrobos, né, que desde o final do século XVI, eu me refiro, né, principalmente, né, a esse movimento que tomou conta da Europa católica, né, esse movimento chamado de Contra-Reforma, ou Reforma Católica, né, que pega tudo aquilo que era aquela parte do antigo Império Romano, né, desde a Espanha, Portugal, Itália, né, França, que os filósofos e teólogos procuram fornecer uma resposta a essas apropriações indevidas da concepção amorosa platônica entre pintores, poetas, místicos, né, que vão difundir imagens de corpos ideais e belezas várias, passíveis de suscitar amores e desejos menos castos. Né? Quem já viu, né, aquelas pinturas, né, chamado Renascimento, sabe do que eu estou falando. Né? São corpos nus, corpos belos, né, que visam, né, mostrar essa beleza material, mas que, na verdade, né, são muito sensuais. Né? Bom, o amor e as demais paixões, né, aparecem, né, vão voltar a aparecer, então, né, tornam a ser problema da ética, né, e suas classificações tornam a variar. A gente vai ter vários filósofos, né, escrevendo sobre as paixões, eu falo Descartes, eu falo Spinoza, né, elas voltam a se tornar um problema. Né? E na literatura do período a gente vai encontrar personagens que vão, né, ilustrar, né, essas paixões, né, separando agora, né, essas afecções ou essas paixões da alma, de modo que os caracteres superiores, né, elevados, virtuosos, né, vão se manter impassíveis a qualquer afeto que não seja um amor constante e racional, né, e os personagens menores, inferiores, viciosos, vão ilustrar, né, as outras paixões todas. Né? Tem dois livros que eu acho fabulosos nesse sentido. Já vai para o fim de tudo, no 10 e 11, que é Os Infortúnios Trágicos da Constante Florinda, 1625, e o livro do Cervantes. Todo mundo conhece Dom Quixote, ninguém conhece Os Trabalhos de Persíles e Sigismunda, né? Que é um livro maravilhoso e que ele, Cervantes, dizia que era a grande obra dele, que não era aquela cavalaria, né, do Quixote. Né? São livros geniais, né? E neles, em todos dois, né, os Infortúnios Trágicos, na verdade, imitam em grande parte, emula, né, o Cervantes. E neles, né, o amor constante e verdadeiro dos heróis e heroínas
jamais se confunde, né, com luxúria ou com cobiça, nem com transporte místico, né? Sua virtude reside na firmeza e constância, né, com que eles não se deixam afetar pelos personagens apaixonados que encontram pelo caminho, tá? No caso dos infortúnios trágicos, a protagonista, a heroína, a Florinda, para se manter casta, ela se traveste de homem, né, e sai pelo mundo, né, onde a aventura a levasse. Bom, no meio do caminho encontram uma série de moças que se apaixonam por ela, que virou Leandro, né, e fazem horrores, né, e ela está ali tentando, né, se manter como Leandro, né, durante o livro inteiro, até encontrar de novo o seu amado, que pensava que tinha morrido. Então, ele não se deixa afetar pelos personagens apaixonados que encontram pelo caminho. Mas não é que esses heróis estejam apartados ou ignorantes das paixões. O contrário. É porque, em permanente proximidade com elas, né, com essas paixões, cada um desses outros personagens, um tem inveja, o outro tem cólera, o outro tem, então, paixão, né? Eles não se deixam possuir por eles, né? Então, a gente vai encontrar, talvez pela primeira vez na literatura, isso agora, no século XVII, muito recentemente, né, a gente encontra os heróis que amam, né? Mas é um amor, né, muito distante daquele furor heróico que conduzia, né, o que provinha de divindade, o que enfermava a razão. Agora, os heróis são senhores de alto sangue, o amor e a virtude são virtudes ou vícios, né, que eles se permitem ou não estar sujeitos. A gente poderia perguntar, né, se por ser um amor tão constrito, tão restrito nos limites da razão, e não ser perturbação, não ser conflito, não ser nada disso, como pode ainda ser paixão? Como é que a gente poderia conceituar como paixão? Mas aqui é o amor considerado uma sabedoria das coisas do mundo, né? O que faz com que esse amor desses heróis, né, exclua, em primeiro lugar, aquela tristeza que era suposto debilitar, né, as faculdades intelectivas, né, e que tornava os homens e as mulheres melancólicos. Não, aqui é um amor racional. Eliminado desse amor a tristeza, como contrário à virtude e à razão, exclui-se, ao mesmo tempo, né, que furor ou loucura possam ter parte com esse amor, que é um amor discreto. Eles que sabem distinguir o amor-paixão do amor-sabedoria, né? Os furores e as loucuras, né, aparecem, então, né, como sendo parte, né, do ódio, da irracional cólera, que, como eu disse, atinge os demais personagens. Você vai para o 7, por favor, Tiago? Aqui a gente tem uma passagenzinha do Lope de Vega, se puder aumentar um pouquinho. Como Lope de Vega vai justificar ali num personagem, né, a sua furor. Ele diz: encontrados um grande amor e uma grande dor, engendram uma grande loucura. Ainda que seja a opinião de alguns que o furor não nasce do amor, senão da condição colérica. Como bem disse o autor lá, o Gonçalo, naquele epigrama, que faz dos amores do vento bóreas, que aceso em ira, arrancava as rochas e as árvores. Então, ele vai negar, né, a possibilidade de um amor elevado ser algo, né, elevar a loucura. Não. O grande amor é aquele que é discreto. Aqui, agora, o furor vai traduzir sempre cólera, paixão violenta, apanágio caracterizador desses que não são tocados pelo sopro divino, mas que estão cheios
o vento da sem-razão. Só assim concebido e com alguma dificuldade é que os literatos aceitam o amor como assunto de uma literatura elevada própria de homens sábios e não apenas de jovens e mulheres. O Tasso, o Torquato Tasso, vai dizer que a ira, né, é um assunto, né, como na Ilíada, né, canta a ira, é um assunto elevado para a poesia. O amor é coisa de gente jovem e de mulher, mas não de homem, né? Na verdade, né, se ater o modelo da epopeia homérica, né, a ira tem vantagem sobre o amor, né? E a gente vai encontrar, então, em Cervantes, mesmo que seja, né, em personagens menores, uma descrições, né, dessas paixões todas. Eu peguei só a ira, né, para a gente ver como Cervantes, lá no Persílis, descreve a ira. É o 8. Ele diz: a ira, segundo se diz, é uma revolução do sangue que está perto do coração, o qual se altera no peito com a vista do objeto que o ofendeu, talvez com a memória dele também. Tem por último fim e paradeiro seu a vingança. E uma vez que a tome o ofendido, sem razão ou com ela, sossega. Isso nos dá a entender a formosa Ruperta, ofendida e irada, e com tanto desejo de vingar-se de seu contrário, de seu ofensor, que ainda que sabia que já era morto, dilatava sua cólera por todos os seus descendentes, que a cólera da mulher não tem limite. Não sou eu que digo, tá? É o Cervantes. E a outra passagem também é do Rebelo, em que em algo semelhante a Fedro e Hipólita, né? A princesa diz que ela foi, que o Leandro, que na verdade é a Florinda, tentou violá-la, né? E ela quer que o príncipe mate Leandro, né? Ela pensa que é um rapaz que se negou aos seus favores, né? E aí a cena é essa. Do 9, né? Qual ficaria nesse passo não a língua que o declare? Ver um príncipe, a sua mulher, acometida de um pajem, sendo princesa, e tão nobre, e a quem ele tanto queria, e por outra parte considerava Leandro, como coubera nele uma traição tão grande, sendo tão estimado e querido de todos. Enfim, cerrando os olhos a tudo, tendo por verdadeiras as falsas queixas de Boemunda, a princesa, como a espantosa ira se foi a Leandro, não lhe sofrendo o ânimo dilatar-lhe mais o castigo, e levando de um punhal, dizendo: morre, traidor falso, que te não mereciam o bem que te queria, e os que de mim têm recebido, foi para o atravessar. Isso está no fim do livro, né? É o único modo da Florinda não ser morta, é mostrar que afinal ela é uma jovem, né? Bom, eu já estou perto do fim. A vingança, então, portanto, aparece como fim próprio da ira, seu alvo, onde ela para e se aquieta. A ira fora definida como o desejo de vingar uma ofensa, um agravo ou uma injúria, como a gente viu em Aristóteles. Irado quer dizer fora da razão, da prudência, da discrição, da sensatez, da heroicidade. Portanto, bom. O próprio Hamlet, adoecido pelo desejo de vingar a morte do pai, e de resto impotente em praticar uma ação mais nobre que não a vingança, é confundido por Ofélia com um apaixonado que teria perdido a razão, né? Ele quer se vingar, adoece, cólera, né? E Ofélia acha que é porque ele está apaixonado. Enfim, ações infelizes são aquelas de ensandecidos personagens que, desobedientes à razão e entregues a paixões, se tornam aptos a sofrer punições. Em vista de perturbações tais e tantas é que a virtude dos heróis sobressai. Sobressai em se manterem impassíveis diante delas.
Enfim, se a virtude é uma só, os vícios são vários, né? Se os heróis têm uma única razão, os apaixonados aparecem como tendo múltiplas paixões. A ficção, ela não sabe existir sem uns e sem outros. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Atma. Agora nós abrimos para perguntas, discussão. Eu começar. Vou começar fazendo alguns comentários, na verdade, a palestra. Agradeço mais uma vez, Atma, pela palestra. Muitíssimo interessante, né? Suscitou assim bastante reflexão. As emoções é um tema, né, o qual eu trabalho também em outra perspectiva, mas me fez pensar em bastante coisa aqui. Então, pensando nos estoicos, né, na descrição que o Sêneca faz da ira, né, ele me fez lembrar os tratados de fisionomia, né, porque na imagem a gente vê a descrição detalhada que ele fornece ali. Também o livro do Darwin, né, a expressão das emoções nos homens e nos animais, né, justamente aquelas imagens apresentando, vem a imagem na nossa mente da ira, né, a pessoa com os dentes cerrados, né, e o Darwin apresenta isso, né, nas aquelas fotografias, né, e nas ilustrações também. E fiquei pensando, né, como que isso vai sendo relido, né, com o passar do tempo, porque se os estoicos viam as paixões, né, como julgamentos falsos até, né, aí com a retomada, por exemplo, da pesquisa da Martha Nussbaum, que trabalha com esse tema das emoções também, né, ela vai entender as emoções como julgamentos, mas não como julgamentos falsos, né, como julgamentos verdadeiros, né. E a mim me agrada muito essa ideia de pensar nas emoções como julgamentos, né, ligadas a valores, né, a essa questão. E um outro ponto que é interessante também, né, pensar que o século XVI, século XVII, né, como que esse controle do corpo se estabelece, né, inclusive nos manuais, né, na época vitoriana, né, os manuais de etiqueta, né, entre aspas, né, como que eles apresentam a imagem das mulheres, né, sempre associadas às emoções, né, e à necessidade de controle desse corpo. E aí me lembrou bastante o trabalho do Jean-Jacques Courtine, né, sobre a história. Ele tem um trabalho com o Jorge Vigarello sobre a história das emoções. Então ele faz o percurso assim dos antigos aos contemporâneos, né? São 3 volumes traduzidos para o português, né? E tem uma obra dele também que é super interessante sobre isso, que é a história do corpo, Histoire du Visage, que ele vai falar justamente sobre esse processo, né? Como que o corpo vai sendo delineado, né? Na história. Então, em determinado momento, né? Como que a expressão facial aparece, né? E por causa da igreja ele começa a ser delineado de uma outra maneira, e a interferência da burguesia, né? Até chegar aos dias de hoje. Então, eu falei só essas questões, eu acho que é só porque a sua pesquisa, ela suscita, né, muita coisa mesmo, e é um tema muito interessante, inclusive o da ira, né, que embora tenha sido uma emoção muito trabalhada pelos antigos, né, e depois vem o amor, como você falou, com um pouco mais de destaque, mas nos dias atuais, né, infelizmente a ira e o ódio, né, são emoções importantes para uma reflexão, né, sobre a contemporaneidade, né. Então é isso. Muito obrigada, viu, Atma? Eu acho que de fato, hoje para a gente, né, quando eu falei da psicologia,
a gente não tem esse quadro, né, que teve até o século XVII, que era uma oposição, de um lado a razão, né, e do outro as paixões. Né? Mas também se pode pensar isso, as paixões como julgamentos, né, que não são, né, contrários à razão. Paixão tem suas razões. Sim. Fala mais perto do que eu acho que. Tá Fala bom. mais perto do microfone. Tá. Não, o que eu estava colocando é que na modernidade a gente não tem mais essa separação, né, estanque, né, de um lado a razão, né, e do outro as paixões. Né? A gente tem a razão das paixões, né? As paixões têm suas próprias razões, né? Então não está dentro dessa chave, né, do erro, né, e da correção. Mas, de fato, tem a grande questão é o controle. Não é à toa, né, que a filosofia ela se inicia, né, falando das paixões para controlar como é que é possível dominar, né, as paixões. Né? E não é uma expressão gratuita. Né? Não se pensa quando você pega, inclusive, isso, as trovas, elas têm um fim retórico. Olha como o que acontece a quem se deixa levar pelas paixões. Né? Então tem algo muito, né, didático, se a gente quiser, naquilo que né, hoje a gente pode pensar que não, ele quer expressar a paixão, não. Né? Quer expressar para mostrar que o horror que as paixões podem chegar a te levar, né? Até onde as paixões podem levar. Né? Então, é uma discussão sempre presente. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ação? Sim? Sim. Eu acho que o Thiago vai levar o microfone. Espero que ele vai te dar o... Me ouvem bem? Me ouvem bem? Sim, obrigado. Boa noite a todos e a todos presentes. Eu agradeço, professor Admin, pela palavra, pela disponibilidade, ao professor Jacinto, Teocira. Me chama muita atenção um pedacinho da sua fala sobre a questão das guerras, a questão atual hoje, ser uma das nossas maiores indignidades, digamos assim. Eu queria fazer só uma pergunta, às vezes pode ser algo um pouquinho superficial, mas para pensar, para provocar, como é que a gente pode, talvez, projetar uma paixão pela indignidade, seja ela qual for, para encarar uma paixão talvez romântica ou não, com essa talvez maior indignidade que a gente está vivendo hoje. Obrigado. Desculpa, não sei se eu entendi bem a questão. Quando você diz sobre as indignidades, talvez as maiores que a gente anda vivendo, em que medida a gente pode pensar isso através de uma paixão, uma projeção desse cenário? Eu acho que é mais falta de compaixão. Não é? Eu acho que embora a compaixão também seja complexa, porque ela está muito ligada a uma questão. Eu diria, Túlio, que eu penso, eu não sou estudiosa das relações internacionais, tá? Mas eu penso que aqui a gente tem, em termos de afetos, tem uma cobiça, tem uma ganância, uma luxúria tamanhas, tá? Que afastam qualquer compaixão, que afastam qualquer dignidade. Então, eu acho que a gente pode pensar o que é que fez com que, sobretudo o Ocidente, se lançasse, né, a colocar como a riqueza material como sendo o maior bem. Aqui os históricos dizem onde é que está o bem? O bem
está na riqueza, né? Enfim, o que é que faz com que o Ocidente realmente pense que tem o direito, né, de ter um poder tamanho sobre os outros povos e que não precise ter compaixão, né, sentir como um igual, né, os outros homens. Não sei, parece que é isso. Eu também gostaria, como sempre, de falar algumas coisas que eu acho que tem a ver com a sua excelente, maravilhosa. Eu também gostaria de falar alguma coisa que eu acho que tem relação com a sua excelente, maravilhosa palestra, que despertou em mim uma paixão violenta, que agora eu também sou capaz de derrubar montanhas e tudo aquilo que os heróis derrubavam por paixão, né? E salientar que as duas palavras básicas da literatura são a paixão e a técnica. E acontece o seguinte: Vico, né, um italiano, ele descobriu a razão áurea, né, uma equação, né, que terminava numa 1,56666. Como é que chama isso mesmo? Quando o número repete, dízima periódica. Então, essa dízima periódica, ela foi descoberta pelo Miguel Ângelo, né? E o Vico a chamava de razão áurea, e também havia o retângulo de ouro, né? Dentro desse teorema, dentro desse número, que era 1,6888. E, então, os próprios artistas, né, por exemplo, o Miguel Ângelo, quando ele fez a grande ceia lá dele, ele colocou um número, como ele tendo se baseado nesse número. E segundo, né, o Fibonacci, que era também o italiano precursor desse número, né, tudo que existe provém desse número. Uma rosa se abre em 1,688, uma pirâmide, o número dela é esse, uma estrela nasce, uma concha se forma-se por diante. E agora eu chegaria aos dias atuais, quando pegaram a máscara Fibonacci, e pegaram dois rostos, que foram o da Angelina Jolie e o da Marilyn Monroe, como modelos de perfeição. Então, aí a geometria usada, né, para medir a beleza, para medir a perfeição desses rostos. E segundo os criadores dessa máscara, né, Fibonacci, o rosto das duas era confeccionado com esse número. E daí surgiu essa paixão mesmo pela geometria, né, tipo cartesiana, né, quando ele falou, eu duvido até de que esteja duvidando, né, então o pessoal começou a procurar isso nos rostos, e dizendo que a mão é construída com esse número, e a partir da nossa cintura para baixo, nós somos feitos através desse número. Então, agora tentando ser sintética, eu diria que a paixão hoje, essa paixão se transformou em número, né? Em número, um rosto medido por uma dízima periódica, e a paixão também pelo próprio número, que nós somos número de carteira, nós somos número de identidade, essa coisa toda, né? E
até o Salvador Dalí, ele disse que ele usou também esse número para fazer a obra dele, né? Então, a grande paixão da contemporaneidade é o número. E tudo volta ao Descartes, quando ele, tentando descobrir Deus, ele tirou tudo que não era essencial das coisas e descobriu um mundo geométrico, né? Então, nós voltamos ao Descartes, né? Com essa realidade hoje numérica, em que a grande paixão de tudo é um número, sob o meu, a meu ver, né? Sob o meu olhar. É isso. Vou puxar um assunto. Ótimo. Se apresentou aí numa dessas, no começo, né? A Inês de Castro. Uma literatura recebeu uma história igual a Inês de Castro, né? E receber da história é um presente, né? Porque é um trecho sensacional, né? E tem essa relação, né? O amor provocando morte, que tem várias histórias, ser coroada rainha depois de morto. Agora, no trecho ali que você mostrou do Antônio Ferreira, né? Da Castro, da tragédia, a Ira estava ali aparecendo. E eu fico pensando se nos Lusíadas a forma como o Camões está apresentando é a mesma. Eu estou lembrando daqueles versos, né? Tu só, tu por amor que eu fosse crua, que o coração humano tanto obriga se causa moléstia e morte sua, como se fosse perto do inimigo. Quer dizer, ele está jogando em cima do amor, né? Aliás, o Eros e Ira, né? Então, seria talvez um par muito constante mais do que a gente quer, né? Se nesse caso, eu estou lançando como ideia, né? Se o tratamento assim numa epopeia fica diferente, ou talvez um relato, aquele relato do Vasco da Gama, que é uma história de Portugal, né? Se recebe um tratamento diferenciado. Eu estou só pensando aqui. Que é claro que é um assunto muito bom para uma tragédia, né? Igual está aparecendo do Antônio Ferreira, mas ele vai passando também por outros gêneros, né? Bom, um comentário aí para... Então, Jacinto, de novo aqui. É verdade. O amor aparece ali como como um deusinho, né? Um deus pequeno, que é a causa, né? da perdição da Inês. Concordo inteiramente com você. O amor, né? Então, nesse sentido, ele estaria próximo desse outro amor, paixão ali, né? Uhum. Só que a figura da Inês, você falou os versos iniciais, né, do episódio. A figura da Inês, você não sei quantos estão lembrados aqui, quando ela morre, ela é uma flor, e a morte dela parece muito a da... Ai, você vai saber, eu esqueço o nome, não é Andrômaca, Antígona, tá? Antígona, né? Obrigada, quem falou. Ela parece quase como uma virgem, né? Sacrificada, né? Uhum. E não como, aqui aparece uma barregã, quer dizer, ou seja, uma Másia, uma concubina
né, que já tem não sei quantos filhos e que vive à margem. Ali não, na Inês de Castro do Camões, ela é quase pura, né? Tudo aquilo se esquece, né? Ela tem todas as espécies do amor puro. Ela é mãe, né? No sentido mais elevado, ela diz: mate a mim, mas deixa meus filhos, né? Ela só se casou por um amor muito elevado ao príncipe, nunca desejou, né, nada de mal, e no final é isso, ela é o amor de uma virgem, né, quase. Então, de fato, tem, né, uma complexidade muito grande, né, nessa figura. Muito bem. Eu sei um bom pedaço da Inês de Castro. Bom, então... Quando fala estava... Oi? Vou falar um pedaço da Inês de Castro, quando fala: estavas, linda Inês, posta em sossego dos teus anos, colhendo doces frutos, as ervas e as raminhas ensinando o nome que no peito espírito Exatamente. Muito bem. Por amor, com a força tua, deste morte, como se fosse tu, a pérfida inimiga, e aí vai. Bom, então eu agradeço a professora Adma Murrana, a conferência, agradeço a professora Elcira Lima, também a apresentação do livro, né, e a exposição, e a presença de todos. E para quem vai assistir depois na internet, então, bom proveito também. Obrigado. Obrigada a vocês.